Vamos aos destaques de hoje. Fios partidos geram transtorno em Belo Horizonte. Apresentada a nova concessionária da BR-040. E Atlético perto de conquistar o Hexa do Campeonato Mineiro. Belo Horizonte tem previsão de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Mínima de 18 graus e a máxima prevista de 32 graus. A umidade relativa do ar está em 35%. Um homem de 33 anos foi detido com um revólver calibre 38 e munições irregulares durante a madrugada de hoje no distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, na Grande BH. A polícia foi acionada porque o suspeito atirou durante uma festa na casa dele. Durante a ocorrência, a polícia recebeu vídeos do homem segurando um fuzil em uma favela do Rio de Janeiro. Os militares chegaram ao local e encontraram um revólver em situação irregular, além de munições intactas e deflagradas de calibre 9 milímetros. O suspeito é atirador profissional e trabalha como segurança em uma mineradora da cidade. O caso foi encaminhado à Polícia Civil. Uma tragédia abalou o Vale do Rio Doce. O corpo de Yara Caroline Martins Neves, de apenas 10 anos, foi encontrado no último sábado na cidade de São Pedro do Suaçuí, enrolado em um lençol e em estado de decomposição. A menina estava desaparecida desde terça-feira na cidade de Água Boa. O corpo foi encontrado a 55 quilômetros do local do desaparecimento por duas mulheres que pescavam na área rural e acionaram a polícia. A perícia esteve no local, mas devido ao estado do corpo, a causa da morte ainda não foi determinada. A Polícia Civil segue investigando o caso, enquanto equipes de várias cidades trabalham para esclarecer o crime. O delegado Marceliandro Clementino da Silva fala sobre o crime. Vamos acompanhar. No dia 8 de março, foi acionada por possível encontro de cadáver na cidade de São Pedro do Suaçuí. Chegando lá, a gente teve informação que possivelmente seria a menina que foi desaparecida em Água Boa. Então, a gente iniciou uma investigação nesse sentido, tirando de um desaparecimento para um homicídio. Iniciadas as diligências, a nossa equipe teve êxito em colher informações de câmeras, entrevistas e outros elementos de prova. Assim, na data do 9/3, em diligências ininterruptas, conseguimos a captura do autor do fato. Esse autor foi encaminhado para o sistema prisional aqui na cidade de Guanhães. Sargento é preso em Ibirité acusado de agredir mulher. Mais informações com o repórter Giovanni Rodrigues. Está acontecendo neste momento a audiência de custódia do processo que envolve o policial Daniel Wanderson do Nascimento, de 49 anos, que foi preso por agredir a oficial de justiça Maria Sueli Sobrinho, de 48 anos. Ela disse que estava trabalhando no sábado, Dia Internacional da Mulher, quando foi agredida com uma cabeçada e um soco no rosto. E ela relatou ainda que, enquanto tentava entregar uma intimação a um homem de 27 anos, o policial militar a atacou. O crime ocorreu no bairro Novo Horizonte, em Ibirité, na Grande BH. O jovem que foi intimado é enteado do suspeito. O policial foi preso e a Justiça Militar de Minas Gerais converteu de flagrante para preventiva a prisão dele. Flagrante para preventiva significa manter o acusado preso por tempo indeterminado, como forma de garantir a ordem pública e a continuidade das investigações, evitando que o suspeito cometa novos crimes ou interfira no processo judicial. Além disso, o juiz também destacou a gravidade dos crimes cometidos pelo policial, como agressão, resistência, ameaças e desacato, e a insuficiência de outras medidas cautelares alternativas. Com isso, o sargento continuará detido na Unidade Prisional Militar de Contagem, também na região metropolitana da capital. Por nota, a Polícia Militar informou que o policial foi preso em flagrante e que todas as providências, tanto de Polícia Judiciária quanto de Polícia Judiciária Militar, foram adotadas pela corporação. O caso é acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigada, Giovanni. Um carro capotou na Avenida Amazonas, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista de 27 anos é foragido da Justiça por roubo
e condenado a mais de 8 anos de prisão. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma guarnição da PM fazia patrulhamento na avenida quando avistou o carro e deu ordem de parada. O foragido não obedeceu, iniciou uma fuga em disparada e dirigindo em zigue-zague, colocando pedestres e usuários em risco. Os policiais, durante a perseguição, dispararam contra os pneus do carro e um deles estourou. O veículo bateu em uma mureta da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli e capotou na sequência. O motorista sofreu escoriações e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento Oeste. Ele recebeu multas por direção perigosa e desobedecer a ordem de parada, sendo preso e encaminhado aos cuidados da Polícia Civil. O carro foi apreendido e os bombeiros aplicaram serragem na pista em função do óleo que vazou do veículo. Foi encontrado morto em Eugenópolis, na Zona da Mata, o tenente-coronel Rodrigo Lestaio, de 46 anos, comandante do Corpo de Bombeiros de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O militar estava desaparecido desde domingo. Foi localizado próximo à Cachoeira do Jaime. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele realizava uma caminhada sozinho e sem celular. Equipes de busca localizaram o corpo com um corte na cabeça, indicando uma possível queda. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro lamentou a morte do tenente-coronel e destacou os 25 anos de carreira do oficial, prestando solidariedade à família. Ainda não há informações sobre o velório. Um instrutor de voo morreu e um aluno ficou ferido depois que o avião de pequeno porte em que eles estavam caiu em uma aldeia indígena localizada na cidade de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, no fim da tarde desse domingo. A aeronave decolou do Aeroclube de Itanhaém para um voo de instrução e, minutos depois da decolagem, emitiu um alerta para a concessionária que administra o Aeroclube e logo depois veio a queda. O aluno foi encaminhado para o hospital da região e nenhum indígena se feriu. O avião é um modelo Cessna 150J. Técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para a investigação. A Praça 7 de Belo Horizonte vai receber painéis de LED inspirados na Times Square de Nova York, nos Estados Unidos. O repórter Giovanni Rodrigues tem as informações. Foi sancionado sem veto pelo prefeito em exercício, Álvaro Damião, o projeto de lei que prevê a instalação de painéis de LED na Praça 7, no centro da capital. A lei foi publicada no Diário Oficial do município neste final de semana. Os painéis de até 40 centímetros vão ser instalados nos prédios que estão localizados na Avenida Amazonas com a Rua Rio de Janeiro e com a Rua dos Carijós. Os equipamentos vão ser utilizados para promover publicidade de empresas privadas e ações da própria prefeitura da cidade. Criado com referência na Times Square, nos Estados Unidos, o autor do projeto, o vereador Vanderlei Porto, do partido PRT, almeja modernizar a região com a tecnologia, prevendo o aumento do turismo no centro da cidade após a instalação dos painéis de LED. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. É legal a modernidade, mas preocupa também para que a praça, Juliana, não perca as características, o lado histórico. É muito bom ver algo que possa ser atração, mas que isso seja feito com muito bom senso, sem agredir a nossa história e o que representa a Praça 7. Esse projeto é bem polêmico, né? Parte da população, dos urbanistas, ficou muito contrário a essa questão, porque realmente muda as características da Praça 7, né, que é uma praça muito emblemática na capital, mas também tem aquela história, né? Será que isso não vai ser bom para a arrecadação do município? Afinal de contas, a gente está falando de painéis grandiosos, de LED, né? Pelo lado turístico, eu também concordo com os ativistas. Assim, acredito que a Times Square, em Nova York, ela é uma avenida consolidada, diferente, tem várias lojas interessantes ali, né? Lojas... É do mundo. É, do mundo. Então, assim, atrai turistas. Não é por causa dos painéis, é por causa da questão mesmo dessa avenida. Mas aqui em Belo Horizonte dizer que isso vai atrair turismo, não vai. Eu acho que a questão aí realmente é o que a cidade pode ganhar com isso, principalmente em relação à arrecadação. Vamos esperar. Que seja feito com equilíbrio. Os bairros Dom Cabral e João Pinheiro, na região noroeste de Belo Horizonte, podem ficar sem água ao longo do dia de hoje, de acordo com a Copasa. O abastecimento pode ficar irregular
por causa de uma obra de manutenção emergencial na rede de distribuição. A normalização do fornecimento deve ocorrer de maneira gradual ao longo da tarde. Termina hoje o pagamento do saque aniversário para os trabalhadores que aderiram a esta modalidade de saque do FGTS e foram demitidos sem justa causa de janeiro de 2020 até o fim de fevereiro deste ano. Eles vão receber o saldo integral dos depósitos dos antigos empregadores. O dinheiro estava bloqueado para quem optou por essa modalidade, mas foi liberado por uma medida provisória. Recebem hoje os trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Nessa etapa serão feitos pagamentos de até R$ 3.000. Quem tem saldo retido maior que esse valor vai receber a diferença em junho. Ao todo, foram beneficiados pouco mais de 12 milhões de trabalhadores que vão receber 12 bilhões de reais. O governo esclareceu que a MP é excepcional e retroativa, não beneficiando os futuros demitidos. Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belo Horizonte que fazem aniversário em março devem realizar a prova de vida até o próximo dia 31. O procedimento é obrigatório para evitar fraudes e garantir o pagamento dos benefícios. A prova de vida pode ser feita online, de forma rápida e sem você sair de casa. Também há a opção de atendimento presencial nas agências do Banco Bradesco. Quem perder o prazo terá o pagamento suspenso até a regularização. Acabou a folia em BH neste fim de semana. O Bloco do Futuro trouxe a Avenida Brasil, no bairro Funcionários, região Centro-Sul, o ritmo do Olodum, que transformou a rua em uma verdadeira celebração de samba reggae. Com sucessos marcantes, o grupo baiano levantou o público e encerrou a festa com muita energia. No bairro Floresta, o destaque foi o bloco Maitá, que emocionou os foliões com sua mensagem de inclusão e diversidade. O bloco reforçou a importância de um carnaval que une as pessoas e promove igualdade. Este carnaval marcou uma das maiores edições da folia na capital, com centenas de blocos e milhões de foliões que levaram alegria às ruas de Belo Horizonte. No próximo bloco, o Atlético goleia América, já está praticamente com a mão na taça e é apresentada a nova concessionária da BR-040, 12h43. O Atlético venceu bem o América no primeiro jogo da final do Mineiro e fica perto do Hexa. Já o Cruzeiro vence com sobra jogo treino. Quem conta tudo é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. O Atlético já é campeão mineiro, não tem a menor dúvida. Para você, tem dúvida aí, Sara? Boa tarde, Júnior, Juliana, todos que nos acompanham no Rede Notícia. Nem precisa vir do futuro para falar que o Atlético já é campeão mineiro em 2025, né? O Galo goleou o Coelho nesse sábado à tarde, o jogo de ida, né, pela final do Campeonato Mineiro, foi lá no Mineirão, casa lotada, a torcida do Galo compareceu e o time deu o resultado, né? Deu o recado em campo aí para a torcida atleticana. Lianco foi o destaque do Atlético nesse jogo, marcando os 2 gols, né, dos 4 aí. E os 2 tiveram a marca do Lianco, primeira vez que ele marca com a camisa do Atlético, viu? E marcou logo 2 para inaugurar essa marca aí com a camisa atleticana. Agora o jogo de volta será no próximo sábado. E aí o América ainda vai definir se será no Independência, na casa do Coelho, ou se será no Mineirão para poder arrecadar uma grana maior, né? Já que nesse primeiro jogo já foi tudo praticamente sacramentado pelo Atlético, que goleou o América por 4-0. E aí o América, para tentar sonhar com esse título ainda, precisa fazer pelo menos 4 gols de diferença para a disputa ir para os pênaltis, para a decisão ir para os pênaltis. Se vencer por 5 gols de diferença, aí o título fica com o América, mas eu acho praticamente impossível, viu? Continuando ainda no ramo de goleada, vamos falar de uma goleada que o Cruzeiro teve aí no final de semana em um jogo treino contra o Boston City. Esse jogo treino foi na Toca da Raposa. E o Cruzeiro venceu por 12-0.
É isso mesmo, vocês não entenderam errado. 12-0. O destaque foi Gabigol, que fez 3 gols nesse jogo treino, que faz parte aí de um preparo que o Léo Jardim pediu para a diretoria celeste, visando o início das próximas competições para o Cruzeiro, que foi eliminado na semi do Campeonato Mineiro e agora se prepara aí para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. O Cruzeiro vai estrear no fim do mês, mas até lá terá ainda mais 3 amistosos contra o Botafogo, Pouso Alegre e também o Red Bull Bragantino, nessa sequência, tá bom? E é claro que a gente traz essas informações sobre esses próximos amistosos do Cruzeiro neste mês de março. Obrigada, Sara. Olha, você quando caminha ou dirige pelas ruas de Belo Horizonte, provavelmente já deve ter visto fios caídos dos postes. Esse é um problema que acontece com certa frequência. De acordo com o projeto de lei da Câmara Municipal, é a Prefeitura que deve dar uma solução para o problema. O repórter João Eduardo Santana traz mais detalhes. O excesso de fios sem utilidade, presos em postes aqui da região oeste de Belo Horizonte, principalmente no bairro Buritis, tem preocupado e muito a vida de moradores e também da associação aqui da região. Esses fios têm provocado muitos acidentes. E afinal de contas, de quem é a responsabilidade para a retirada de todos esses fios, principalmente de internet, que não servem para mais nada e tem provocado literalmente a aflição de moradores aqui do bairro Buritis? Todos querem uma solução que, por enquanto, vai demorar a chegar. A comerciante Sabrina Ferreira é proprietária de uma ótica na Avenida Mário Werneck, uma das mais importantes do bairro. O local é repleto de fios sem utilidade que, expostos, já causaram acidentes e ferimentos em pedestres e também motoristas. A gente já presenciou carro que ficou preso, parte dele que estava em cima do caminhão, né? Aqui o pessoal teve que pegar a escada para retirar dos fios, que é um perigo muito grande, né? A gente já presenciou o caminhão arrancando os fios e já até mesmo uma vez a gente presenciou quase que o caminhão tombou, porque ficou preso, não conseguiu ver que não passaria e ficou preso nos fios. O problema também chama a atenção da Associação de Moradores do Buritis, que afirma tentar diálogo com prefeitura e operadoras de telefonia e internet. Rômulo Belfort, presidente, diz que todas as alternativas já foram buscadas, entretanto, nenhuma resolveu a questão. A prefeitura alega que ela não teria competência, mas e agora, com a taxa de iluminação pública? Porque antes era a CEMIG que executava o serviço, hoje nós temos a PBHIP que faz esse serviço. Então, se ela quiser, ela consegue fazer o serviço, ela consegue fazer acontecer. O assunto já foi pautado na Câmara Municipal, virou lei e acabou parando na Justiça após uma contestação da própria Prefeitura de Belo Horizonte. Braulio Lara, vereador pelo Partido Novo e morador do Buritis, reapresentou o projeto que torna competência da Prefeitura a retirada dos fios em excesso na cidade. No entanto, o próprio parlamentar reconhece que só a união dos poderes é que irá resolver a questão de forma definitiva. A Prefeitura lutou e conseguiu no Supremo Tribunal Federal derrubar a lei municipal que trazia a solução para o problema. Mas nós já entramos com um novo projeto de lei, contornando as dificuldades que foram postas pelo Supremo como matéria inconstitucional, que, ao meu ver, não tem fundamento, mas, enfim, a gente tem como trazer uma solução com alguns desvios de questões jurídicas, mas o mais importante é que em Belo Horizonte nós precisamos de colocar a Prefeitura no centro da solução, ou seja, o cidadão reclamar para a Prefeitura e a Prefeitura tomar providências perante as empresas que prestam serviço na cidade de BH. Obrigado, João Eduardo. Em nota, a Prefeitura de BH informou que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade sobre fios soltos na rua procedentes de cabo de telefonia e energia elétrica é de competência das concessionárias e a fiscalização cabe às agências reguladoras ANEEL e Anatel. Entramos em contato também com a Anatel, que respondeu dizendo que, abre aspas, cabe às distribuidoras de energia elétrica detalhar as regras de utilização dessa infraestrutura e zelar pela boa gestão e conformidade na ocupação dos postes, fecha aspas. A CEMIG informou que, abre aspas, a responsabilidade pela manutenção dos cabos de telecomunicações, bem como a respectiva retirada desse tipo de fiação em desuso,
inclusive quanto aos custos, é das empresas que atuam em atividades desta natureza, conforme normas técnicas da companhia e da ABNT, fecha aspas. A CEMIG orienta que, ao se deparar com uma situação de cabos oferecendo riscos à segurança, os clientes podem informar a companhia. Acaba de ser apresentada a nova administração da BR-040. A Via Cristais, empresa da Vinci Highways, assume a concessão do trecho Belo Horizonte-Goiás. A grande questão é o que muda para quem usa a rodovia. A repórter Erlaine Grace traz as informações. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior. E a todos que acompanham o Rede Notícia. O conjunto de intervenções conta com operações e com o plano de 100 dias que começa amanhã. Entre as propostas estão a reparação do pavimento, obras de tapa-buraco, ações voltadas para a conservação do meio ambiente, a mudança na sinalização, incluindo o entroncamento da cidade de Pompéu, com o objetivo de diminuir as ocorrências, aumentar a segurança e melhorar a mobilidade. E, além dessas melhorias, o que muda para os novos usuários da via, não é? É um novo porto de pedágios. A coletiva terminou agora há pouco. Estiveram presentes diversas autoridades, como o governador Romeu Zema, a prefeita de Contagem, Marília Campos, e também esteve presente o presidente do DENIT, Fabrício de Oliveira. Essas são as novidades, nós vamos seguir acompanhando. Júnior, Juliana, é com vocês aí no estúdio. Valeu, Erlaine. Obrigado. O perfil oficial do Ministério da Defesa na rede social X publicou um tweet com link no dia 7 de novembro de 2022, direcionando a um canal no Telegram com uma mensagem, abre aspas, deu golpe Jair, fecha aspas. A publicação permaneceu no ar e só foi retirada na manhã de hoje. A informação foi publicada na edição de ontem do jornal O Estado de São Paulo. A postagem foi feita 8 dias depois da eleição em que o então presidente Jair Bolsonaro, do PL, perdeu a disputa pela presidência para o então candidato Lula, do PT. Na época, o ministro da pasta era o general Paulo Sérgio Nogueira. A postagem do Ministério da Defesa orienta o usuário a conferir uma nota sobre o relatório de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, alvo de questionamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. No entanto, o link indicado levava o usuário para o Telegram. Paulo Sérgio Nogueira é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Procurada pela reportagem, o Ministério da Defesa não se pronunciou. O Congresso e o Judiciário retomam nesta semana os trabalhos dos plenários e comissões depois do feriado de Carnaval. Com a retomada das votações, os parlamentares devem destravar a tramitação do orçamento de 2025, que ainda não foi votado por causa de divergências políticas. No Judiciário, continua a expectativa pela marcação da data do julgamento da denúncia sobre a trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Amanhã, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional vai começar a discutir o relatório final do projeto da Lei Orçamentária Anual deste ano. A lei deveria ter sido aprovada em dezembro do ano passado, mas as decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo a suspensão do pagamento das emendas parlamentares travaram a tramitação da proposta. No final do mês passado, o ministro do STF, Flávio Dino, e a cúpula do Congresso chegaram a um acordo para garantir a transparência e a rastreabilidade na aplicação dos recursos das emendas. A nova chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, vai tomar posse hoje, às 15h, em Brasília, no lugar de Alexandre Padilha, que passa a chefiar o Ministério da Saúde. A solenidade de troca de funções terá a presença do presidente Lula. As duas mudanças fazem parte da mini-reforma ministerial
em andamento que tem como objetivo melhorar as relações do governo com o Congresso e aprovar medidas consideradas prioritárias no atual mandato de Lula. O presidente Lula volta a Minas Gerais amanhã. Ele vai inaugurar um centro de desenvolvimento automotivo da Stellantis, em Betim, na parte da manhã. À tarde, o presidente segue para Ouro Branco, onde participa de solenidade para a expansão da produção de aço na Gerdau. Na semana passada, Lula esteve no sul de Minas para anunciar a desapropriação de terras para o Quilombo Campo Grande. O Papa Francisco teve uma noite tranquila no Hospital Gemelli, em Roma, e segue o tratamento de fisioterapia respiratória. Segundo o boletim divulgado pelo Vaticano, a situação permanece a mesma das últimas horas. O quadro de saúde do Santo Padre é complexo, com prognóstico reservado. Ele acompanha do hospital os exercícios espirituais da Cúria Romana. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo no WhatsApp 319-9680-2910. Contribua com Rede Notícia. O nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. Lá você pode rever todo o conteúdo. Até amanhã e uma boa semana. Uma semana especial. Até amanhã.